Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vai ser com relação à resolução de questões que vai envolver aí reações químicas. Eu já postei aqui um vídeo no canal que vai envolver aquela parte de homólise, heterólise e adição e alcenos. Só que aqui nessas questões tem outro conteúdo que não está explicado lá, mas que se você ver por aqui você vai conseguir entender. Então vamos lá, primeira questão. Descrever as reações e nomear os produtos. Então o que é que a gente tem? Aqui a gente tem um alceno. Por que alceno? Porque dupla ligação em uma cadeia de carbono e hidrogênio, então a gente vai chamar isso de alceno. E a gente vai ter a adição de HCl. Mas vamos logo nomear aqui esse composto. Ó, a partir da dupla ligação a gente vai numerar os carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 carbonos é but. Como a gente tem uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2, o que é que a gente vai falar? 1 e a gente vai representar onde essa dupla ligação está. Então, o nome desse composto é but-1-eno. O en é para representar a dupla ligação. Esse 1 é para representar onde essa dupla ligação está. Então, por exemplo, podia ser but-2-enos, but-2-eno no caso, se a dupla ligação fosse bem aqui. Mas não é. Então, esse 1 é para representar onde a dupla ligação está. Porque poderia estar no but-2-eno, enfim. Então, but, 4 carbonos, 1 para representar onde a dupla ligação está, e a gente representa por en, e O porque só hidrocarboneto. Hidrocarboneto é carbono e hidrogênio composto. Somente isso a gente fala que é O. Então, termina por O. E a gente vai adicionar HCl. Aqui vai valer a regra que eu expliquei na aula passada de Markov-Nikov. Como assim? Como aqui a gente tem um alceno, que como... Eu não sei se eu já falei aqui, mas alcenos é uma cadeia de carbonos, tá, em que vai ter uma dupla ligação. Uma cadeia de carbono e hidrogênio que vai ter uma dupla ligação. Então, como é um alceno, a gente vai ter adição. Só que para a gente adicionar alguma coisa aqui, como os carbonos já estão com a valência completa, a gente vai ter que quebrar essa dupla ligação bem aqui. Por quê? Se eu quebrar essa dupla ligação aqui, ela vai virar uma simples, e aí o carbono vai ficar com uma carência. Vai precisar do hidrogênio e do cloro, entendeu? Então vamos lá, como é a regra de Markov-Nikov? O hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla ligação, que no caso é o CH2, porque ele é o mais hidrogenado, porque tem 2 carbonos, esse aqui só tem 1. E o cloro, ele vai entrar no menos hidrogenado. Então eu vou representar aqui para vocês como é que isso aqui fica, ó. Vou botar aqui de verde. Ó, vai ficar H3. Eu só tô repetindo o composto, tá? Ó, é simples CH2. E aqui, ó, CH. Na verdade, eu vou tirar esse CH e vou botar o H bem assim, ó, tá? Só para vocês verem onde é que vai entrar o cloro e o hidrogênio. Aí, como essa dupla aqui ela foi quebrada e virou uma simples, então aqui vai virar uma simples também. E eu vou repetir o CH2. Só que o CH2 eu vou representar assim, ó. Assim e assim, tá? Só para vocês verem onde é que vai entrar cada um. Como eu falei, o hidrogênio ele vai entrar no mais hidrogenado. Então, onde é que ele vai entrar? Vai entrar bem aqui, ó. Como é o da ponta, então vai ser bem aqui. Eu vou até botar de azul. Foi onde o hidrogênio entrou, do HCl. E o cloro entrou no menos hidrogenado, que no caso é o CH. Então, o cloro, isso vai ficar aqui meio ruim, mas ele entrou aqui. Tá certo? Então, ó, o hidrogênio no mais hidrogenado e o cloro no menos hidrogenado da dupla ligação. Aí essa dupla ligação, que no caso era assim, ó, ela se quebrou, virou só essa simples, e aí entrou o hidrogênio no mais hidrogenado e o cloro no menos. Aí ele tá querendo nomear, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, só que no carbono 2, ó, 1, 2, 3, 4, a gente tem um cloro. Então, vai ser 2 cloro, para representar onde o cloro tá. Esse 2, esse 1 é sempre para representar o que é que está acontecendo, onde é que essa coisa tá. 2 cloro, a gente tem but para 4 carbonos. Apenas ligações simples entre carbono, ó, opa. A gente fala que é an. E como é uma cadeia de hidrocarbonetos, a gente termina por O. Então, 2 cloro butano. Então, é assim, ó. Essa dupla ligação bem aqui, ó. Ela quebrou, virou uma simples. Então, ela virou isso aqui.
para que eu consiga adicionar o HCl. Aí o hidrogênio ele vai entrar no mais hidrogenado, que no caso é o CH2, e o cloro no menos hidrogenado, que no caso é o CH. Então fica dessa forma. Ó. Cloro entrou no menos hidrogenado e o hidrogênio entrou no mais hidrogenado. O hidrogênio que entrou foi esse e o cloro que entrou foi esse. E aí fica 2-cloro-butano. 2-cloro, porque o cloro está no carbono 2. But, porque 4 carbonos. E an, porque ligações simples. E O, porque hidrocarbonetos, né? Eu vou só pegar isso aqui e botar um pouquinho para cá. Só para ter mais espaço aqui, ó. Mesma coisa aqui, a gente tem o mesmo composto, ó. But1N. Eu vou apagar isso aqui só para ter mais espaço, tá? Apagar isso aqui para ter um pouquinho mais de espaço. A gente tem aqui o mesmo composto, ó. Mesmo composto. E a gente vai adicionar HBr com a presença de peróxido. Isso aqui foi o que eu expliquei na aula passada. Quando a gente tem HBr, só vale para o HBr, na presença de peróxido, vai ser a regra anti-Markov-Nikov. Que regra é essa? Foi a que eu acabei de usar para o HCl. Que o hidrogênio entra no mais hidrogenado e o cloro no menos hidrogenado. Só que aqui, como é anti-Markov-Nikov, o que vai acontecer é o contrário. O hidrogênio, quando essa dupla ligação aqui quebrar, que vocês já entenderam, né, que vai virar uma simples, ele vai entrar no menos hidrogenado e o bromo vai entrar no mais hidrogenado. Por isso que é anti-Markov-Nikov, né, justamente o contrário. Mas só vale para o HBr, na presença de peróxido. Então, se não fosse na presença de peróxido, aí valeria a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entraria nesse aqui e o bromo nesse aqui, né? Ou seja, no mais e outro no menos. Só que é anti-Markov-Nikov porque é HBr na presença de peróxido. Então, como é que isso aqui vai ficar? Eu vou repetir o mesmo composto, ó. H3C. Simples, CH2. Aí, o carbono que vai abrir para a simples ligação, aí eu vou mudar esse hidrogênio, só vou botar ele assim, ó. Só para representar, tá? Para vocês entenderem onde é que cada coisa vai entrar. Então, ó. Vai ficar simples C. Aí aqui o H, né? Simples C. E esse H2 eu vou representar assim, ó. Igual eu representei no outro composto. Opa. H e H. Só que agora, o que é que aconteceu? O bromo entrou no mais hidrogenado. Por que mais hidrogenado? Porque tem 2 carbonos, enquanto esse aqui só tem 1, né? Tá vendo, ó? Só tem 1. Então, o bromo entrou no mais hidrogenado. Então, ele vai entrar bem aqui, ó. E o hidrogênio entrou no menos hidrogenado. Ou seja, ele vai entrar bem aqui. Então, o que é que aconteceu? Regra anti-Markov-Nikov. Só vale para HBr na presença de peróxido, que vai ser justamente o contrário da regra de Markov-Nikov. Como é que fica o nome desse composto? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, né? Só que o bromo está no carbono 1. Presta atenção. Então, vai ser 1 bromo. Como só 4 carbonos e ligações simples, 1 bromo butano. Show? Então, só vai valer essa regra anti-Markov-Nikov quando a gente tiver HBr com peróxido, tá certo? Então, foi isso. Segunda questão. Descrever a cloração parcial e total do but2-ino. Por que parcial e total? Veja que in se refere quando a gente tem uma tripla ligação. Quando a gente faz a adição, lembra que quando é uma dupla, a gente não quebra ela para ela virar uma simples? Só que aqui a gente tem uma tripla, então a gente vai primeiro quebrar para uma dupla. Isso aqui seria a parcial. E dessa parcial a gente vai quebrar para uma total, que seria uma simples, que é justamente o que a gente quer. Tá entendendo? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai quebrar essa tripla 2 vezes, basicamente. Uma para virar uma dupla, e essa dupla a gente vai quebrar para uma simples. Então, é isso aí que vai acontecer. E como é que vai ficar? Você vai ver agora. Se acalma, se acalma. Então, ó. Tá querendo adicionar cloro para a gente fazer a cloração parcial e total. Então, eu vou botar aqui primeiro a cloração parcial. Ó. Parcial. Parcial. Como é que vai ser? Como é cloro, né? E 2 cloros, então não vai ter aquela regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra daqui, o cloro não. Como a gente tem 2 carbonos aqui, ó. Então, um cloro vai entrar em um e o outro entra no outro, né? Percebeu? Porque são 2 cloros, então não vai ter essa diferença. Então, preste atenção, ó. A primeira cloração vai ser o seguinte. H3C.
C. Como eu vou quebrar essa tripla em uma dupla, então vai ficar o seguinte, ó. Dupla, percebeu? Porque eu quebrei para conseguir adicionar 2 cloros. Então vai ficar dupla C, CH3. Beleza, eu consegui quebrar a tripla. E o que é que ele quis? A cloração. Então entrou um cloro aqui e um cloro aqui. Percebeu? Então essa daqui foi a cloração parcial. Por quê? Porque como é uma tripla, a gente vai primeiro quebrar para uma dupla, para depois dessa dupla aqui quebrar para uma simples, que é justamente o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, isso aí foi o que eu acabei de fazer. Eu quebrei primeiro a tripla, virou uma dupla, ó, presta atenção, uma dupla, e aí entrou um cloro nesse carbono aqui, ó, e um cloro nesse carbono aqui. Então, foi isso que aconteceu. Só que ele também quer a cloração total, ó, vou puxar para cá, total. Como é que vai ser essa cloração total? É eu pegar esse composto aqui, eu vou passar ele para cá, ó, só para ficar melhor de vocês verem, ó. Eu vou pegar esse composto aqui e vou adicionar mais 2 cloros, que é justamente a cloração. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa simples, agora ficou fácil, né? Adição em alceno, que foi o que eu expliquei na aula passada. Essa simples aqui vai quebrar, ou seja, vai abrir, aí vai virar uma simples. Essa dupla vai abrir e vai virar uma simples. Então, eu vou botar aqui, ó. H3C, simples C, simples C, CH3. E aqui eu vou repetir, ó, o cloro e o cloro. Só que como o cloro vai entrar nos carbonos das duplas ligações, da dupla ligação no caso, então vai entrar um cloro bem aqui, ó, um cloro bem aqui e outro cloro bem aqui. Então, o que foi a cloração parcial? Foi o primeiro quebrar essa tripla em uma dupla. Quebrei essa tripla e virou uma dupla. E essa dupla eu quebrei de novo e virou uma simples. Ou seja, eu tive a adição de, no total, 4 cloros. Então, ó, a parcial é essa daqui, ó. Eu tá com o nome total, mas vocês entenderam o porquê, né? Porque eu só puxei aqui para ter mais espaço. Aí o cloro entrou nos carbonos da dupla ligação. E aí a cloração total é justamente eu quebrar essa dupla ligação em uma simples. Ou seja, vai entrar outro cloro aqui, outro cloro aqui, outro cloro aqui, outro cloro aqui, cloro aqui. Então fica, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Nem é para nomear, mas ficaria 2,2,3,3. Por quê? Que eu estou indicando a posição do cloro. É tetra cloro. Por que tetra? Porque são 4 cloros. Butano, tá? Eu nem vou escrever ali. Mas é só para nomear mesmo, para vocês não ficarem... Eita, como é que nomeei isso aqui? Então foi isso aí. Ó, quantos compostos são obtidos da sulfonação do 2-metilpropano? O que é que vai acontecer? O H2SO4, que é no caso a sulfonação que ele está querendo, ela vai sofrer uma cisão homolítica, que foi o que eu expliquei na aula passada, e vai ficar da seguinte forma, ó. OH, deixa eu botar aqui ao contrário, pronto, ó. Para vocês verem melhor. Vai ficar OH, um elétron livre aqui, H, outro par aqui, né? SO3. Então fica da seguinte forma, ela sofre uma cisão homolítica, aí vira OH com um elétronzinho livre e SO3 com outro elétron livre, tá? Então o que é que vai acontecer? Vamos primeiro aqui nomear os carbonos, aliás, os tipos de carbono. Esse carbono aqui, ó, eu vou vir da esquerda para a direita, tá? Esse carbono aqui, ele é primário. Por quê? Porque ele só está ligado a um carbono. Percebe? Então, todos os carbonos da extremidade, eles vão ser primários. Ó, esse aqui também é primário. Por quê? Porque ele só está ligado a um carbono, que no caso é esse aqui. Aí esse aqui também é primário, ó. Então, os das extremidades, no caso, ó, extremidade, eles vão ser sempre primários. Porque eles só estão ligados a um carbono. Esse daqui, ó, não, deixa eu vir da esquerda para a direita. Esse aqui, ele é terciário. Pode até ver que o T de terciário é formado bem aqui, ó. T de terciário. Por quê? Porque está ligado a um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui, ó, é fácil perceber que ele está ligado a só 2, né? Então, ele é secundário. Então, beleza. A sulfonação, no caso, vai ser eu pegar esse HSO3
e adicionar aqui nesse composto. Então, presta atenção. Eita, eu nem botei esse aqui. Esse aqui também é secundário, tá? Secundário. Então, presta atenção. Esse H2SO3, ele pode ser adicionado bem aqui, nesse carbono primário. Ele pode ser adicionado bem aqui, nesse carbono primário. Pode ser adicionado nesse secundário. Pode ser adicionado nesse outro secundário. E nesse terciário. Cauã, por que não pode ser adicionado nesse primário? Presta atenção. Esse carbono primário, ele está ligado a esse carbono aqui terciário. Mas esse primário, ele está também ligado a esse mesmo carbono terciário. Então, como é que eu vou contabilizar duas coisas se elas só aparecem uma vez? No caso, não, peraí. Como é que eu vou contabilizar duas vezes uma coisa que aparece que é a mesma coisa? Não sei se ficou legal não, mas enfim. Basicamente, um é a mesma coisa que o outro, então eu só preciso contar uma vez. Então, poderia ser esse ou poderia ser esse. Vai depender de você, né? Você quer qual? Então, opa, meu Deus do céu. Então, ó, ou pode ser esse aqui, ou pode ser esse aqui. Só não pode ser os dois, tá? Aí pode ser nesse terciário, pode ser nesse secundário. Por quê? Calma, mas esse secundário aqui, os dois não são secundários? Presta atenção. O secundário, ele não está ligado a um primário e não está ligado a um secundário. Esse secundário aqui, ele já está ligado a um terciário, então ele já é diferente desse. Tá entendendo? Só não podem ser iguais. Como assim? Esse primário não pode estar ligado a esse terciário se esse aqui também tá. Então você não pode contar no caso, né? Ou você conta um, ou não vai contar os dois, entendeu? Então você tem que observar. O carbono, ele tá ligado a quem? Se os dois forem ligados da mesma forma, então só contabiliza um. Então quantos... Rapaz, essas setas aqui estão confusas demais. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pra ficar melhor pra vocês entenderem, ó. Apaga. Vou apagar aqui esse enunciadozinho. Mas enfim. Vocês lembram que aqui era carbono secundário, terciário. Então, pode ser ligado a esse. Pode se ligar a esse. Aqui já foram 2. Pode se ligar a esse secundário. Já foram 3, ó. 1, 2, 3. A esse terciário, 4. E a esse primário, 5. Então, 5 compostos, que era a pergunta, né? Então, 5 compostos são obtidos da sulfonação. E aqui, ó, última questão, homólise x heterólise, muito fácil, como eu expliquei aqui na aula passada. Heterólise, a gente vai ter a formação de íons. A gente vai ter também o nucleófilo. Opa! Rapaz, essa letra aqui tá feia. Nucleófilo. E a gente vai ter o eletrófilo. Então, heterólise, a gente vai ter uma quebra diferente. Ou seja, lise é quebra. Hétero diferente. Então, a gente vai ter uma quebra diferente, que vai ter a formação de íons. O nucleófilo é a base de Lewis. E o eletrófilo seria o ácido de Lewis, tá? Homólise, a gente vai ter uma quebra por igual. Então, vai ter uma quebra. Lise é quebra homo igual. Então, a gente vai ter uma quebra por igual, que vai ter a formação de radicais livres. Radicais livres. Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários, tá certo? Show!